Boa noite. Estou esperando só mais um pouquinho o pessoal ir entrando. Entrei mais cedo. Vamos lá. Boa noite, Natália. Boa noite, Amanda. Sejam bem-vindas. Mais alguns minutinhos, já começo a explicar sobre nossa live de hoje. Mais alguns minutinhos e já começamos. Dr. Marcos Lago já está conosco. Logo mais estarei chamando. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, sugestões, podem ir mandando que eu vou anotar para depois respondermos. Boa noite, Marina. Mais alguns minutinhos já vamos começar. Obrigado pelo elogio, Marina. Bom, eu acho que eu já vou chamar o nosso convidado dessa noite, vou apresentá-lo e as pessoas vão entrando no decorrer da live. Nós vamos nos comunicando melhor. Boa noite, Dr. Marcos Lago. Fala, Gustavão. Tudo bem por aí? Beleza, vamos arrumar esse foco aqui, peraí. Tá me vendo bem? Você me ouve bem? Te vejo bem, te ouço bem. E você? Tá perfeito, tá tudo certo. Tudo certo. Doutor, muito obrigado novamente por ter aceitado o meu convite. Nossa primeira live que nós fizemos foi um sucesso. Muitas pessoas que ainda não conheciam o seu trabalho, vieram perplexas de felicidade, muitos elogios, e eu confirmei a elas, realmente, o Dr. Marcos Lago é essa pessoa fenomenal, é um grande pensador, eu admiro muito, isso eu já falei várias vezes, e sempre com o ímpeto de fazer uma segunda live com você. E eu acho que esse tema que nós escolhemos, que nós vamos abordar, é um tema de extrema importância para todo mundo. Então, hoje nós não vamos só falar para os profissionais, né? Nós vamos falar para todas as pessoas, porque é impossível não relacionar-se, né? É impossível viver em sociedade sem ter algum tipo de relação, seja ela qual for. Hoje o nosso foco, é claro, são as relações sexuais, as relações amorosas,
Porém, eu acho que relação envolve um contexto abrangente, envolve o todo, né, doutor? Então, para quem não conhece, espero que siga nas redes sociais. Dr. Marcos Lagos sempre postando vídeos para acrescentar no nosso cotidiano, na nossa vida, nos fazer refletir e pensar. Doutor, se apresenta um pouco para quem ainda não o conhece, fique à vontade. Gustavo, primeiro eu queria te agradecer novamente pelo convite. Eu acho que você, da primeira vez que a gente conversou, eu já obviamente conheci o seu trabalho profissional pela rede, que a gente se segue mutuamente há muito tempo, mas eu achei muito interessante que você foi estudar as coisas que eu falo, você foi para fazer as perguntas, e as perguntas que você fez fizeram com que eu conseguisse falar mais. Então, não existe, eu não vejo muitas pessoas como solitárias, elas não acendem, não aparecem, não brilham sozinhas, né? Você falou que as pessoas gostaram muito do jeito que eu falo, mas depende de quem pergunta, meu amigo. Isso é fundamental as pessoas entenderem. Nós vamos falar hoje bastante de relações entre homens e mulheres, pessoas e pessoas, e uma pessoa acende a outra. Então, o seu brilhantismo, o seu capricho no preparo das perguntas e no estudo das coisas que eu falo, também faz com que fizeram na primeira, e eu acho que espero que hoje também, mas você traz o melhor de mim, é isso que eu queria dizer e te agradecer por isso, tá? Pessoal, eu sou Marcos Lagos, sou médico psiquiatra, com mestrado em neurociências, tá? E me interesso há muitos anos por uma matéria chamada psicologia evolutiva. A psicologia evolutiva tenta fazer nos anos 90, chamada de reengenharia, né, engenharia reversa. É você tentar entender ao longo dos milênios que a nossa espécie existe, como que os nossos comportamentos evoluíram, a partir de quais estímulos, né? Então, basicamente, é isso que eu gosto de estudar. Perfeito. Bom, doutor, como o tema e o assunto é longo e extenso, vamos ao que interessa, né? E muito obrigado por suas palavras, realmente me sinto lisonjeado. Doutor, vamos fazer uma breve viagem aí no tempo. Vamos voltar a módicos 350 mil anos atrás. Vamos imaginar nossa espécie 350 mil anos atrás, buscando o que comer. Deu pausado aqui. Deu uma travada, seja o sinal aí. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo bem? Tá indo e voltando. Legal. Peraí, deixa eu ver se é a minha o sinal não tá muito bom. Agora voltou bem. Travou, voltou, travou, voltou. Estão me ouvindo bem agora? Eu ouço. Legal. Então vamos lá, doutor. 350 mil anos atrás, homens e mulheres, os homens aí saindo para caçar, sendo o provedor. Voltando agora para o século 21. A mudança, pelo menos no estilo de vida, é drástica, é gigante, né? Mas e a mudança no comportamento homem e mulher? O que nós podemos avaliar nesse aspecto? Como homens e mulheres, casal, mudaram nesses 350 mil anos até hoje? Deu uma travada, eu perdi.
Eu perdi aqui. Voltou agora. Eu estava dizendo. Então, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, doutor. Eu estava dizendo que mudança ocorreu ou está ocorrendo nesses 350 mil anos, em média, até hoje, nos casais, homem e mulher. Exemplo, qual comportamento nós ainda repetimos, não repetimos mais, pelo contrário, mudamos. Que mudança evolutiva, positiva e negativa, nós podemos tirar dessa trajetória, né? Dessa longa trajetória? Tá. A pergunta tá fácil, hein? Então... Bom, hoje, como a gente vai falar de relacionamentos, eu abri um champanhinho para brindar os casos e as pessoas que se relacionam e que se gostam. Saúde, pessoal. Vamos falar bem hoje. Vamos lá. Gustavo, por mais que a gente queira dizer que o ser humano mudou, mudou muito pouco, tá? Nós temos aí, como você estava dizendo, mais de 250 mil anos de funcionamento de um jeito muito, muito, muito parecido, tá? Os casais se formam mais ou menos do mesmo jeito até hoje, tá? Não acredito que tenha tido grandes modificações disso, não. A gente poderia dizer que a cultura modificou um pouco, parece diferente, tem uma roupagem diferente, mas isso não é verdade. Porque o nosso cérebro, que é quem se relaciona com o outro cérebro, ele é o mesmo, tá? Então as pessoas ainda gostam das outras pelos mesmos motivos que gostavam há 300 mil anos, tá bom? A gente só põe uma roupagem diferente, inventa algumas coisinhas aí, uns truques novos, mas lá dentro as substâncias são as mesmas, é tudo mais ou menos parecido, tá bom? Não vejo, então, uma... Deixa eu só fazer um negócio que tá cortando, eu não sei porquê, eu vou mandar um símbolo aí, só para ver se para de apagar o telefone. Ele parece que eu não tô, como se eu não tivesse ligado, normalmente fica aceso o tempo inteiro aqui. Eu mandei um brinquedo, aí vamos ver se para sem apagar, senão eu preciso ficar apertando toda hora. O grande negócio é o seguinte, nós somos uma espécie que é sexuada e que se relaciona sexualmente. O que quer dizer isso? Quer dizer que para produzir descendentes nós precisamos de dois gêneros, tá? Nós precisamos de um gênero masculino e um gênero feminino que são incompletos, né? Tem aquela incompletude. Um precisa do outro e a hora que eles se juntam, eles formam um terceiro ser, tá bom? Então, isso aí acontece na natureza um monte de vezes. Nos mamíferos como a gente, nossos primos todos mamíferos, é como a gente funciona. Não tem muito jeito de ser diferente, né? Diferente de abelha, né? A abelha, por exemplo, só tem reprodução sexuada para fazer as rainhas novas. As operárias são todas clones da rainha. Então não precisa de sexo para fazer as operárias, né? Só precisa do sexo para fazer as rainhas. Muito bom. Nós não temos essa capacidade. Então nós sempre precisamos do parceiro ou da parceira, né? Então, esses mecanismos não se modificaram. Tá? Isso que você estava dizendo. Eles não se modificaram. Você quer que eu já entre? Você quer que eu continue? Você quer perguntar de alguma outra coisa? Pode continuar. Então, um mecanismo muito interessante. A fêmea da espécie humana, mulher. A mulher, ela que carrega o feto dentro de si. Ela que vai criar o novo ser dentro dela. Então, quem que ela vai deixar que a faça gestante, grávida? Esse papel é dela, tá? Então, a mulher está lá, pode ser na balada hoje da música eletrônica na rave, ou há 200 mil anos na savana africana, tá? Isso não faz diferença, ela vai olhar para um homem e ela vai
pensar algumas coisas, e às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente. O que acontece com ela? Como ela fica gestante por 9 meses, né? E depois a criança até ficar boa para fazer alguma coisa sozinha, demora mais uns 4, 5 anos, ela não pode se dar ao luxo de sair por aí transando com qualquer um, porque se ela engravidar e o cara não for de boa qualidade se mandar, acabou a balada, ele corre, ela sobra grávida e depois com um bebezinho pequeno, e a chance de sobrevivência é mínima no ambiente hostil da savana, tá? Então ela vai buscar quem? Ela vai buscar um cara que seja bom para caçar, trazer recursos para ela se alimentar, proteína animal. Ela precisa de um cara que volte, ele sai para caçar e volta para casa. O cara que não volta também não adianta nada, pode ser o melhor caçador do mundo, mas se ele não volta, não adianta nada para a mulher. Então é um cara que tem que voltar, quer dizer, ele tem que ser um bom caçador. E o que quer dizer isso? Ele tem que ter uma coisa que aos olhos da mulher, uma das coisas é a que a gente chama de beleza, né? Hoje a gente chama de beleza traços que na verdade são demonstrações de saúde, né? Então a simetria, o cara ser simétrico, né? Ter medidas simétricas, quer dizer que ele teve um desenvolvimento saudável ao longo da vida dele, na quantidade de hormônios, na quantidade de nutrientes, que ele tenha cabelo, que ele tenha né, o corpo forte, o ombro largo, que demonstram o quê? Um desenvolvimento de saúde, tá? E a possibilidade de se movimentar bem na natureza e ir lá buscar o bicho, caçar. E se vem um ataque de um outro bicho, que ele está lá, a mulher dele está grávida, está com o filhotinho, o filhinho, o bebê, ele tem que conseguir defender aquelas pessoas. Tá? Uma outra coisa, o filhote, ele pode... na verdade, já falei. Então, daqui, disso que eu estou dizendo, saem 2 homens possíveis, que são até hoje os homens que as mulheres procuram. Vamos lá. Você pega lá de 200 mil anos para cá. Quem é o cara que traz recurso e protege? Que traz recurso é o cara que tem um status socioeconômico alto. Esse cara, muito pouco tem dificuldade de arrumar mulher, porque as mulheres topam que ele vá lá, que ele se relacione com elas sexualmente. O outro cara é o cara fortão, é o cara que tem o ombro largo, o braço forte, um corpo saudável, né, que eu brinco que é o Ricardão, e o provedor. Então o provedor e o Ricardão sempre vão ter chance. Né? Tem esses 2 caras aí. Né? Se a mulher conseguir achar o Ricardão provedor, fantástico. Né? Agora tem uma função que é muito importante nesses 2 caras, para que ela faça o que a gente chama de casamento, porque aí nós estamos falando do aceite sexual, né? Agora, como é que ela deve se casar com quem? Entre aspas, esse deve-se, né? Ela tem que saber que esse cara volta. Agora, como é que esse cara volta? Depende dela, não somente. Depende dele também. O homem que se apaixona, olha que legal, o homem que se apaixona cria uma substância no cérebro e fica à mercê dessa substância, que é a dopamina. Ele se apaixonando por aquela mulher, ele não consegue viver sem ela. Então ele vai caçar, mas ele volta, porque ele precisa dela dentro dele. O mecanismo da paixão é um mecanismo apropriado para o casamento, lá atrás. O casamento de hoje mudou um pouco. Então, aí se você me pergunta também de hoje, que é o que você está falando, a gente tem que pensar um pouco que a quantidade de proteção hoje da mulher é um pouco melhor, ela pode contar com, às vezes, serviços sociais, ou serviços do Estado, ou familiares. Então, às vezes, o cara não fica, ele não necessariamente precisa se apaixonar. Pode ser um cara que tenha dinheiro, que vai conseguir pagar uma boa pensão e manutenção daquele filho mesmo, sem estar presente. Pode ser que seja um bonitão, que não tem grana, mas que é um cara que ela gostou, então faz um filho saudável nela, que sobrevive, né? Então, enfim. Mas o mecanismo de aceite é sempre igual. Ainda não mudou. Né? Perfeito. No homem... Fala, você quer falar? Fala. Não. Tá ótimo. No homem,
O homem é o seguinte, ele não engravida. O homem não fica grávido. Então, se ele for um indivíduo que fica escolhendo muito, igual a mulher, ele pode perder a chance de engravidar alguém e perder a chance de se perpetuar no planeta, na espécie. Então, o instinto do homem vai ser o seguinte: toda vez que uma mulher se oferecer sexualmente, grande chance dele aceitar. Agora, com quem que ele vai casar? Ele vai casar com a mulher que ele se apaixonar. Uma opção. A outra opção, ele vai casar com a mulher que ele tiver o máximo de certeza que não está grávida de outro homem, porque aí ele cria o filho do outro, ou o máximo de certeza, não estou falando certeza, é o máximo, o mais próximo da certeza, que aquela mulher não tenha estado grávida, porque aí ele fala, bom, a chance de eu ter o meu filho é maior. Então ele vai procurar também dois tipos de mulher, né? A mulher que se oferecer sexualmente, fala, olha, estou aqui disponível, ele vai falar, beleza, mas provavelmente ele não vai casar. E a mulher que ele olhar e falar, olha, ela tem aspectos de não estar grávida. O que quer dizer isso? Primeiro, ela tem que ser saudável, e segundo, ela não pode estar grávida. No instinto, tá, pessoal? Não me levem a mal aí. Vão ouvindo com calma. É o instinto. Qual é o biotipo? E assim, a gente só fala há 50 mil anos, nós temos 300 mil, falamos há 50 mil apenas, e teste de paternidade tem faz uns 15 minutos. Então, o cara não pode se basear nem na opinião verbal de alguém, e nem no teste de gestação. Ele tem que se basear num instinto dele, que é muito mais antigo e muito mais poderoso, né? E qual é o que é o instinto? É o sistema visual. Sistema visual. Então a gente vai olhar para a mulher. Se ela não está grávida, como é que está o abdômen? Chapado. Se ela não está grávida, como é que está o peito? Empinado. Se ela é saudável e fértil, quer dizer que ela tem um monte de hormônios. Como é que está o cabelo? Aquele cabelo grosso da menina de 15 a 25 anos. Hã? Como é que está? Se ela é fértil, ela tem aquela pele sedosa que tem um leve rosado, que mostra que tem estrógeno. Tá? Se ela é saudável e não teve filhos, o abdômen não está distendido, o bumbum está empinado. A testosterona faz o bumbum empinar. Então, e essas coisas, todas as meninas que estão assistindo sabem que onde que faz isso? Cabelo grosso, pele rosada, peito empinado, bunda empinada, barriga chapada. No cabeleireiro, no dermatologista e no cirurgião plástico. São os casos que mais vendem. Claro! Porque quer todo mundo, a mulher quer instintivamente se parecer com aquela menina fértil que o cara vai atrás. Uma coisa que não se fala mais, nem se sabe se existe ainda, é o tal do ímen. Né? Existe uma membrana no introito vaginal que se chama ímen, para quem lembra que isso um dia existiu, não sei nem se existe mais. Que quer dizer o quê? O cara tem certeza que aquela mulher nunca foi penetrada. Então, essa importância do ímen, que hoje é até feio falar, né? Politicamente incorreto, né? Mas enfim, nós estamos falando de instinto aqui, pessoal, nós estamos falando de história evolutiva, tá? Então essas coisas são importantes de entender. Tá bom? Fala um pouco aí, tô falando muito. Imagina, as pessoas adoram te ouvir. Mas é isso, né, doutor? Talvez à primeira vista as pessoas se assustem, principalmente para quem não tem um pouco de conhecimento da biologia, da evolução, mas o que você falou se enquadra realmente em tudo o que nós vemos acontecer, né? E, bom, grandes perguntas que eu vou fazer, você já respondeu, mas eu vou dar um jeito aqui de complicar um pouco. No século XI, em média, os casamentos ainda eram feitos pela família, né? Então, os pais do noivo, da noiva, buscavam um homem ou uma mulher que
fosse um cara ou uma mulher bacana, esse biotipo que você falou da mulher, né, que fosse uma mulher que teoricamente não teve nenhum parceiro, que seria uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa mãe para seus filhos, uma boa esposa para o marido, e era o que a família queria. Se ela tinha ou ele tinha boas condições financeiras, né? Então o casamento ele nunca deixou de ser uma figura jurídica, né, relacionada a patrimônio, né? Tanto é que hoje para se casar é a mesma história de testemunhas, e etc e tal, né? Mudou alguma coisa se nós pegarmos aí, vamos resumir a pergunta, né? Hoje as pessoas escolhem muito mais, como você falou, né? Se o cara fica escolhendo muito, a chance dele não conseguir isso é muito alta. E antigamente os pais escolhiam, né? Isso não dá um nó no cérebro de nós, não? Boa. Então, olha que legal que você falou. E de novo, hein, não mudou nada, mas você vai ver que o que você falou é bem legal. A gente casa por status, Gustavo. Status. Todas essas coisas que eu estou descrevendo são chamadas de status. O status físico, o status de poder, o status virginal, né? O status de saúde, tudo isso é status, tá? Agora, até 12 mil anos, a gente só tinha o status biológico. De 12 mil anos para cá, com a invenção da agricultura, nós inventamos o status socioeconômico. É um status inventado. Só que para o cérebro, os efeitos são os mesmos. Tá? É o mesmo efeito. Então, você fala no século XI lá de casamento arranjado. Cara, hoje, 70% dos casamentos são arranjados. Hoje. As pessoas se casam por status, sim. Não só o status socioeconômico, mas também, e muito, tá? As mulheres, elas, por exemplo, só vão conseguir se casar com um homem que seja do mesmo QI que elas ou maior. Elas só vão conseguir se casar, conseguir no sentido de querer. Elas só querem se casar com um cara que seja inteligente tanto quanto ou mais, do mesmo tamanho ou mais, tão rico ou mais, tão velho ou mais. A mulher sempre precisa de um cara que seja mais, para ela se interessar. Tá? Alguém está perguntando, a gente casa por status? Um monte de interrogações. E o amor? O Joiese, você entrou agora, querido. O amor é o que faz o cara voltar para casa, tá? Que é o que eu estava falando no começo, tá? Mas a parte instintiva é a observação de status. Quando o cara... o amor, e ela está falando do amor, eu entendo a pergunta dela, é até interessante, dá licença de eu entrar aqui em contato com essa pergunta, Gustavo, porque a gente fica achando que o amor e o cérebro são coisas diferentes, que o amor está no coração. É mentira, o coração é uma bomba sanguínea, tá bom? É uma bomba de fluidos. Quem faz amor, raciocínio, é a mesma pessoa, que se chama cérebro, sistema nervoso. O que a gente chama de amor é uma sensação de bem-estar e ligação com o outro, que na verdade é bioquímica. E essa bioquímica tem a ver com essa medição de status. Tá? Uma coisa muito legal, e aliás que eu estou falando disso para não pensar que o status é só o socioeconômico, tem uma pesquisa fantástica, é o seguinte, chegaram para várias mulheres, e perguntaram o seguinte, olha, tem 4 caras aqui para você escolher para casar. Tem o pobre inútil, o pobre útil, o rico inútil e o rico útil. Quem você quer? Primeiro lugar, o rico útil. Segundo lugar, o pobre útil. Terceiro lugar, o rico inútil. E quarto lugar, claro, o pobre inútil. Tá bom? Então, muito importante entender que não é a grana só. O cara tem que ter utilidade. E a mulher só vai enxergar utilidade se ela perceber que ele é tão inteligente ou mais, tão mais forte,
mais rápido, mais alto, mais não sei o quê, mais trabalha melhor, tem vontade, não precisa ter grana, e precisa ser útil para ela e para a prole dela. Tá? Bem legal isso que a Joésia falou, para a gente poder entrar nesse assunto aí um pouco e dar uma aprofundadinha, né? Agora, casamento arranjado não tem problema, porque o casamento arranjado, que ele vem basicamente com a invenção do status socioeconômico, ele é para manutenção de patrimônio, ok, isso aí todo mundo entende, todo mundo aí deve ter conta bancária, tentando fazer a melhor aplicação possível, vai lá não sei aonde, agora tem esse monte de gente que fica te ligando o dia inteiro, põe o seu dinheiro aqui, põe o seu dinheiro ali, todo mundo pensa no status socioeconômico, não pensa infelizmente só quem não tiver como, mas quem puder vai sempre pensar nisso, então não pode desprezar esse troço, tá? Só entender que ele não é a única coisa, tá? Vai eu entrar numa outra coisa. A Joésia se convenceu e deu risada. Obrigado, querida. Doutor, eu acho que sobre o que você está falando, dá para encaixar muito bem o que eu ia comentar. Peraí. Só te interromper, porque voltou a linha de raciocínio. Então, o que acontece? Uma coisa que ninguém sabe muito bem, sabe hoje mais, mas nos últimos 300 mil anos, todos nós, todas as mulheres da nossa ascendência foram bem-sucedidas. Nós somos filhos de 300 mil anos de mulheres que se deram bem, que conseguiram se reproduzir, manter o filho vivo, se manter vivo e manter o filho vivo. Nós somos descendentes de uma linhagem enorme de gente poderosa que sobreviveu. Mulheres. Agora, olha que interessante. Os estudos mostram que somente metade dos nossos antepassados homens são realmente nossos antepassados. Boa, excelente. Isso é fundamental para responder o que você está falando, porque a mulher casava no século XI para manter o status, mas ela tinha filho com amante, que era o cara que ela gostava e que gostava dela. E aí o amor volta com força total. O amor é um mecanismo da natureza, o amor romântico, a paixão, é um mecanismo da natureza para reprodução de pessoas que se gostam de verdade. Olha que legal. Maravilhoso, né? Isso vai entrar muito bem na pergunta que eu tenho a fazer, inclusive de um vídeo seu, excelente. Quem não assistiu, por favor, assista. Mas é uma pergunta da qual acho que a maioria já sabe a resposta, mas você tem uma resposta maravilhosa para essa pergunta e eu espero que as pessoas compreendam e entendam. Muita gente se pergunta, mas já sabe a resposta, né, doutor? Quem trai mais, o homem ou a mulher? Pessoal, antes do doutor Marcos Lago responder, quero ver a turma escrever aí. Quem vocês acham que trai mais? Os homens ou as mulheres? Ou iguais? Vamos ver se a turma responde, aí depois eu falo. Vamos lá. Coragem aí, pessoal. Escreve aí. E silêncio. Silêncio na plateia. Estão pensando. Estão nada, estão com vergonha. Bom, acho que a Joyce empatou. Kip também. Éder acho que é o homem. Igual. Acho que é o homem. Amanda. A mulherada dizendo que é igual, hein? Tá forte o troço aí. A Laisa, minha amiga, também diz que são os homens. A Camila diz que são as mulheres. Opa! Doutor, quem trai mais? É o homem. Olha só, pessoal, vamos lá. Formigoni, eu entendo. Aí, Fabiane, depende da oportunidade. Claro, entenda o seguinte. Vocês, mulheres, e nós, homens, traímos quase igual. Quase igual. Tá? Tem diferença. Como é que a gente sabe que tem diferença? Olha que legal. Por causa da diferença de altura média entre homens e mulheres. Os homens, na média, são 15% mais altos que as mulheres. Tá? Isso, na natureza... Na evolução da nossa espécie, quer dizer que
os homens que tiveram que, em algum momento, competir pelas mulheres, o que a gente sabe que é verdade. Então, a competição faz com que vá selecionando os caras mais altos, porque eles ganham fisicamente e espantam os outros. Tá bom? Então, o que acontece? Se há competição, quer dizer que a mulher não é totalmente fiel também, né? Porque se não houvesse competição, era fácil. Aí o exemplo, para vocês entenderem um pouquinho melhor essa confusão, são dois primos próximos nossos. O gorila é um primo muito próximo. A gente separou dos gorilas há 7 milhões de anos, tá? E isso para a natureza é bem pouco tempo, tá, pessoal? E eles, assim, eles são o dobro do tamanho das gorilas fêmeas. E aí o que acontece? O gorila-chefe do bando, ele tem acesso sexual a todas as fêmeas. Todas são fiéis a ele, porque elas são metade do tamanho. Porque ele é gigante perto delas. E mais, ele bate em todos os outros e ninguém chega perto. E elas ficam fiéis a ele. Quando a gente vai para um outro primo nosso, que é o chimpanzé, o chimpanzé separou de nós há 5 milhões de anos. Então a gente vai ter coisas às vezes parecidas com o chimpanzé, às vezes com o gorila e tal. Quando vai para o chimpanzé, eles são mais parecidos em altura. O que acontece, pessoal? As meninas chimpanzés dão para todo mundo. É uma festa lá. E eles não têm o mecanismo de ciúme que nós herdamos dos gorilas. Quem tem ciúme é gorila. Chimpanzé não tem. Então nós temos, às vezes, um comportamento de gorila, que a gente morre de ciúme. Quer dizer, se a mulher do cara transar com o outro, ele mata o cara, mata todo mundo. É uma carnificina. No chimpanzé não acontece isso. A chimpanzé, aliás, a fêmea, ela prefere sair, dá para todos os chimpanzés, porque como eles não têm esse mecanismo de ciúme tão exacerbado, quando nasce o bebê chimpanzé, todos os machos cuidam porque eles não sabem se é deles ou não. Tá? O gorila sabe, ele olha lá na carinha, ele assim, se ele desconfiar que o filhote não é dele, ele trucida imediatamente o filhote, tá? Então daí também tem o ciúme, que eu não sei se você vai querer falar disso, mas eu vou só dar essa pincelada. Nós somos bichos ciumentos, na maioria das vezes, né? Quando o cara... É muito difícil você ter um homem que cuide do filho da mulher dele, que ela engravidou do vizinho. Muito dificilmente o cara vai cuidar dessa turma com amor e carinho, tá? Pode acontecer, mas é muito raro, tá bom? Doutor, ainda nesse tema, fizeram uma pergunta aí que eu acredito que há vários pontos de vista, mas sendo o mais objetivo possível, perguntaram o que seria traição. Ah, eu vi essa pergunta. Muito legal essa pergunta, porque aí ela traz toda a pré-história e a história, tá? E aí é um assunto que eu gosto de falar, que os meninos não gostam muito que eu fale. As meninas também não gostam muito que eu fale, mas não tem como, tá, pessoal? Antes da agricultura, nós temos uma organização social que é tribal. Então, nós temos tribos de 40, 60 humanos, tá? Você tem lá um homem, que é o tal do macho alfa, e ele tem umas 3 esposas, tá bom, meninas? Ele não é monogâmico, ele tem umas 3 esposas. Essas esposas dão filhos para ele, né? E elas, na verdade, elas que comandam a tribo. O macho, como vocês sabem já de outros vídeos meus, podem olhar do trilho feminino, que é bem recente, é um vídeo legal para as meninas verem. Quem decide é esse conselho de esposas do alfa, que são as fêmeas alfa, né? E aí elas é que decidem os desígnios da tribo. Muito legal isso. E aí tem lá os filhos homens, todos ficam na tribo. As filhas mulheres ficam até ficarem férteis, quando elas são exportadas para outras tribos, e aí a troca de meninas férteis, né? Eu pego as da sua tribo, você pega as da minha, para os nossos filhos casarem e tal, e tem essas negociações, ok? Isso aí sempre existiu, esse casamento de troca, e sempre vai existir. Não quer dizer que não há paixão, como a gente já falou. Metade dos homens antes de nós não são nossos parentes, tá? Nós somos, todos nós somos um pouquinho filhos do amor bastardo, vamos chamar assim. Mas enfim, o que seria a traição naquele momento, tá? Da pré-história? A traição seria você ter
tido que casar com quem o seu pai queria, moça, mas você se apaixonou pelo seu primo e deu uma transadinha com o seu primo porque você se apaixonou por ele, estava na mesma tribo, estava mais perto. E isso aí não há problema, corre até hoje, tá? Que a gente vai chamar isso de traição naquele momento. Hoje, o que acontece? Quando veio a agricultura e essa formação dos estados, das religiões, do direito, dos exércitos, o que ocorreu? Acabou essa figura do macho alfa, que tinha várias esposas. Vêm os religiosos e falam que Deus, uma figura superpoderosa, determinou que um homem para cada mulher. E o Estado vem e corrobora um homem para cada mulher, que é como é hoje. Não pode ter poligamia, nem poliginia, nem poliandria, não pode essas coisas. Por quê? O pessoal se organizou na forma de poder diferente do poder tribal. Né? A pergunta que eu faço é a seguinte, olha que legal. As moças que estão aí, vocês olhem, por favor, para as pessoas do poder. Congresso Nacional, né? Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, prefeitos, governadores, presidente da República, para quem vocês querem dar? Para falar o português bem técnico. Me fala um. Então, o que aconteceu? Os machos beta, que o Nietzsche, muito melhor do que eu, chamou de ressentidos ou fracos, tomaram o poder, pessoal. Então, quando o fraco toma o poder, e quem é o fraco aqui? É o cara que não pega mulher, vamos ser bem explícito, tá? No nosso tema. Tem outras constituições diferentes, mas é o cara que não pega mulher. Ele não pega mulher, então ele inventa uma lei que ele pode pegar. Ué, quem que se ferrou? Se ferraram as mulheres. Porque agora, quando elas podiam 2, 3 dividir um alfa e pronto, beleza. Agora elas têm que pegar o beta que sobrar, porque o alfa tem 3 ou 4, que as alfas vão pegar, e aí ela não pode ser a segunda mulher do Kennedy. Ela tem que ser a primeira mulher do Bozo. Não sei se você já conhece essa piada, né? Prefere ser a segunda mulher do presidente Kennedy ou a segunda mulher do palhaço Bozo? Ou a segunda mulher do presidente Kennedy ou a primeira mulher do palhaço Bozo? Hoje vocês não têm opção. Sobrou um monte de Bozo que vocês têm que ir lá e casar. Por quê? Porque quem faz lei é religioso, que não transa, né? Ou transa com um menininho de 11 anos, né? Ou você tem o Congresso. Para quem que vocês querem dar do Congresso? Conta para mim. Certo? Não, acabou. Então, a mulher que fala, não, nós somos oprimidas, e não sei o quê. Sim, porque quem tomou o poder foi esse macho beta. Aí a pergunta, o que é traição? O que é traição é a violação desses direitos religiosos e direitos constitucionais das pessoas. Quer dizer, você quebra uma aliança que foi feita ou perante o sacerdote ou perante o Estado. Eu não estou falando de Deus aqui, tá, pessoal? Que é um outro assunto bastante delicado e longo, quando a gente vai falar de alianças feitas perante Deus. E aí Deus vocês podem entender da maneira como cada um consegue entender. Você pode entender como a soma de todas as leis universais, né? Que é como os físicos gostam de dizer. Você pode ter uma visão um pouco mais transcendental disso e fazer alianças desse tipo, que também é legal. E a traição é você trair qualquer tipo dessas leis, qualquer uma delas. Tá? Traição é isso. Agora, legal, hein? Se você é apaixonado pelo outro que é casado e o outro é apaixonado por você que é casada também, quando vocês se encontram, que é um encontro biologicamente genuíno, real, leal, gostoso, que completa, quem está traindo quem? Boa. Boa. Pensem, pessoal, isso é uma reflexão que todos nós devemos fazer. Essa fala do Dr. Marcos Lago realmente é de se pensar e muito, não é pouco. Doutor, Luiz Felipe Pondé, filósofo, escreveu um livro chamado Amor para Corajosos e uma das suas falas ele diz que um dos maiores medos contemporâneos é o afeto. Você concorda com essa fala? Se sim, por que esse medo do afeto?
Eu não li esse livro do Pondé, eu adoro ele, você sabe disso, eu assisto ele todos os dias. Todos os dias eu assisto Pondé, tá? Afeto, como é que é? Repete, o afeto. Ele falou que um dos maiores medos hoje contemporâneos é o medo do afeto. Tá. Será que isso realmente corresponde? Não? Eu acho que eu consigo entender o que ele está dizendo da seguinte maneira. Não sei como ele pensou, eu não li o livro também. Mas o afeto ele é incontrolável. Você sente, o que a gente chama de afeto não é uma determinação social, é sempre você tem que produzir uma substância química que modifica seu estado emocional em relação a alguém, né, positivamente, para você chamar aquilo de afeto. Então, a gente tem afeto pelos familiares ou as pessoas geneticamente relacionadas, porque é da natureza do cérebro produzir ocitocina na presença de um gene idêntico, né? Eu e minhas filhas temos 50% dos genes que são idênticos. Então, na presença delas eu sinto afeto, elas na minha presença, na maior parte das vezes, sentem afeto também. E isso acontece não só com os geneticamente relacionados. A gente é capaz de fazer afeto com pessoas não geneticamente relacionadas por uma série de outros mecanismos. Alguns mecanismos de companheirismo, quer dizer, você convive e gosta daquela convivência. Então você sente, a ocitocina é produzida, você tem prazer na companhia daquela pessoa, né? Agora, às vezes você faz um afeto que é automático, que é o afeto que advém da paixão. Esse afeto que advém da paixão ou do tesão, são coisas diferentes, tá? As duas, tanto a paixão quanto o tesão servem para transar, mas é um pouquinho diferente, tá bom, pessoal? Mas aí o seguinte, se você tem muito tesão em alguém, ou você se apaixona por alguém, você transforma. O mundo hoje é muito... nós estamos muito... A gente está querendo parecer chimpanzé, todo mundo saindo com todo mundo. O que não é exatamente verdadeiro e real, tá? Como a gente já falou, a mulher discrimina pra caramba para escolher parceiro sexual. Mas aí vem um discurso de homem fraco, então dá a pílula pra mulherada, fala, ó, engravidar vocês não vão mais. Aí vem outro e fala, camisinha, doença vocês não vão ter mais. Pode dar pra quem quiser. Não é bem assim. Essa não é a natureza da mulher. Ela tem que ser destruída na sua capacidade de escolha para que ela vire assim. Tá? E nem sei se é possível lá dentro. Aí as meninas podem até me contar. Agora o cara, o homem, se ele se apaixona, bicho, não existe outra mulher para ele. Concordo. E aí, nos dias de hoje, com essa oferta feminina enorme, você abre um aplicativo de encontro. Porra, onde já se viu? Você abre um aplicativo de encontro, qualquer um desses aí, e aí você põe a sua foto lá, e no outro dia você acorda, tem 25 meninas que falaram que querem você. Mas aonde existe isso? O que aconteceu? Elas não sabem nem quem sou eu. Nada do que eu gosto, do que eu não gosto. Escrevo lá qualquer coisa, pode ser tudo mentira. Então, um oferecimento feminino fora do natural, que é a mulher ficar, porra, quem que é esse filho da puta aí? Será que ele é legal? Será que ele vai me ferrar? Será que ele vai ficar? Será que ele... Né? Fica um oferecimento. O oferecimento feminino, que é, na minha opinião, deturpado pelos machos beta, não por causa das meninas, mas elas são treinadas de pequena assim, minha opinião, hein? O cara ele fala, nossa, por que eu vou me apaixonar e ficar com uma só se eu tenho essa oferta enorme? E eu que sou homem, né, macho, não engravido, toda vez que uma mulher se oferecer sexualmente eu quero, como é que eu escapo? Eu viro um tirano sexual. Eu viro um tirano. Esquece o afeto, meu. Vamos mandar bala. E aí uma frase que eu gosto de falar, que é um pouco chocante, mas é para vocês entenderem, meninas.
é quando o homem se masturba dentro de vocês, ao invés da própria mão. É um evento absolutamente solitário, virado para ele. Não tem nada a ver com a troca que o afeto propicia. Eu acho que o Pondé quis dizer alguma coisa assim. Fenomenal, fenomenal, perfeito. Pegando o gancho nessa resposta, doutor, se tem uma coisa que nós, primatas, fazemos muito bem é mentir, né? Então, sem parar. Sem parar. Então, colocar um perfil numa rede social e pegando um gancho no seu vídeo, falando sobre os homens barulhentos, então, me mostrar de uma forma da qual eu ache que seja poderoso, que mostre status, que mostre poder, são as curtidas que eu vou receber por mostrar algo que não sabem se é verdadeiro ou não, né? E esses homens barulhentos, né, doutor, ainda pegando um gancho no seu vídeo, excelente, é aquele pessoal que algumas mulheres gostam, né? Que vai parar com o seu carro, ligar aquela música da qual eu e você concordamos na maioria das vezes de péssimo gosto, ou vai abrir o escapamento da moto, fazer aquele barulho do qual nós não gostamos, mas algumas pessoas gostam, né? Isso é uma forma de chamar atenção, né? De mostrar de alguma forma para aquela pessoa que é algum tipo de poder, porque todo mundo vai olhar para ele, ele não sabe se está olhando, se está xingando ou se está admirando, mas é uma forma dele adquirir olhares, né? Isso. Já os grandes predadores, né, doutor? Como você mesmo disse, está lá quietinho, vai avaliando, examinando, não quer ser esse pavão, né? Então, encaixando isso que eu estou falando do vídeo do senhor, fizeram uma pergunta que eu acho pertinente, que faz muito sentido com o vídeo. Por que as mulheres estão escolhendo tão mal e escolhendo esses homens dos quais nós estamos falando? Quem fez a pergunta foi a Marina, da qual eu conheço, grande amiga minha. Marina, é tão complicado isso, Marina. Mulheres enganadas. Estão sendo enganadas, tá? A simulação de status chegou num ponto que é tão bem feita que a mulher realmente tem sido oprimida há milhares de anos. Não é brincadeira. Tá? Não é brincadeira. Porque vocês têm que ficar lá com os betas também, que vocês não gostariam. Os gamas, os deltas. Tá? Tem que ser um para um. Tem mais mulher que homem no mundo. Quer dizer, vocês se ferraram. Então vocês estão sendo treinadas, doutrinadas, proibidas de estudar. Não vamos longe. Na minha família. Tá? Minha família. Tem lá minha tia, irmã da minha mãe mais velha, depois a minha mãe, depois o meu tio que é mais novo. Tá? A minha mãe era uma super aluna, queria fazer medicina. Minha tia foi para o piano, gostava das artes, apropriado para uma menina daquela época. Minha mãe queria ser médica. O meu avô, não. Acabou o ginásio, pessoal. Não é nem colegial. Minha tia e minha mãe que terminaram o ginásio vão trabalhar. Quem vai estudar é o menino. Então, isso é outro dia. 1950, 1940 e pouco, 50. Tá? Pega isso milhares de anos para trás. A retirada da oportunidade da mulher de ser um cidadão igual. A turma fala essa coisa de feminismo, de empoderamento, de não sei o que lá. Putz, não. Falta um monte. A maior parte das feministas não gosta de homem, na verdade, nem de sexo, nem de mulher. Não sabem porra nenhuma do que estão falando. Né? Ui, estão me mandando mensagem sem parar aqui, desculpa se apitar aí. Então, falta de treinamento, a enganação, tá, de uma sociedade absolutamente corrompida por homens fracos, nietzscheanamente fracos. Tá? Se a mulher deixada na natureza sem essa destruição paterna, não pode isso, não pode aquilo, eu determino, você não serve para nada, quem serve é o menino. Essas idiotices, pessoal, que hoje em dia são, claro, cada vez menores, mas ainda falta, porque aí vem os pós-modernos, aí vem os neomarxistas, aí essa turma fazendo essa bagunça do cacete que ninguém consegue raciocinar, né? Claro que vocês vão escolher mal, né? Aí, tipo, é o que o Gustavo está falando de um vídeo meu,
né? A simulação de status, você simula ser maior, você simula ser mais barulhento, mais agressivo, você afugenta os outros machos, e as fêmeas, elas estão vendo, puxa, quem que é o alfa? Ah, aquele é o alfa, que tem a moto com o escapamento aberto. Ela acha que é. No instinto dela ela não consegue chegar muito perto. É tudo meio confuso, né? Como Jordan Peterson, nosso amigo Gustavo, fala, a gente vê o mundo em baixa resolução. É tudo meio uma fumaça de baixa resolução, difícil. Então, para você olhar, você tem que chegar muito perto. É que às vezes a hora que você chega perto, já foi, você já se perdeu. Então você não consegue escolher o errado, aí vai, porque é 1 para 1, o que Deus uniu, o homem não separa, precisa fazer um documento, assinar no cartório que você casou, no tribunal, o juiz, não sei o que lá. Pô, quando a união entre as pessoas ela é natural. Não precisa do padre, não precisa de ninguém. A pessoa que se gosta, ela se gosta. Enfim. Perfeito. Doutor, algumas mulheres, principalmente as mulheres, e alguns homens também têm essa ilusão, ao começar uma relação, vê a atitude da qual não gosta, não compartilha, mas acredita que vai mudar o sujeito ou a fulana, né? Mas principalmente a fulana querendo mudar o sujeito. E esse sujeito, que somos nós homens, segundo outro vídeo maravilhoso seu, são os caras que se excitam vendo papel, vendo pornografia barata e baixa. Então, uma minoria, da qual acredito e espero, estamos incluídos, temos um córtex mais desenvolvido e vemos além, né, desse pessoal que só está vendo um pedaço de papel e ficando louco com esse pedaço de papel. E acho que muitas mulheres devem mandar mensagem ou ir até consulta, enfim, reclamando do seu marido, do seu namorado, que não muda e ela não consegue mudar e ela já tentou de tudo. O que esperar desse sujeito que se excita com um pedaço de papel, doutor? Então, o problema não é tanto esse, tá? Porque o homem se excita com um pedaço de papel e pintura em cima, tá? Desde a pré-história, né? Tem desenhos em cavernas pré-históricas com carvão, que o cara desenhava lá um aspecto da vulva feminina e tal. Quer dizer, esse imaginário do homem, nós somos muito primitivos, Gustavo. Todos nós, homens, somos primitivos nesse aspecto, porque justamente a gente tem que ter esse instinto de busca da fêmea que se oferece, né? Ou da fêmea imaginária, né? O meu grande problema é assim, como que a mulher pode imaginar que vai mudar um homem? Isso vem também de um bombardeamento cultural enorme, de que é possível curar as pessoas de serem o que são. No início, se a gente pegar, nós estamos aqui em 2021, se a gente pegar 120 anos atrás, tá? 120 anos nós temos Freud falando aquele monte de coisas da psicanálise, falando do inconsciente, e depois todos os psicólogos atrás, né, até hoje, dizendo que existe um tratamento psicológico para a modificação das pessoas. Não é verdade. Tá? Não é verdade, pessoal. Você se desenvolve lá até uns 15, 16 anos a personalidade, e depois daquilo, quase não muda. Você vai mudar coisas muito periféricas e de lida com o dia a dia apenas, em termos de sobrevivência e tal. Mas quem você é, aquilo que você consegue sentir, aquilo que você consegue entender, muda muito pouco. As relações primordiais com pai e mãe, que são importantíssimas. Os indivíduos que são criados por pais ruins, mães ruins, eles nunca mais funcionam direito. Isso é importante para vocês que vão ter filho.
O filho não vai funcionar se vocês não os criarem, tá bom? E aí, com essa coisa, aí, esse mantra de que existe um tratamento psicológico para modificação das pessoas, uma evolução, que é um termo biológico, mas que funciona de um jeito, mas tem um termo, evolução no sentido religioso, que a gente pode evoluir e melhorar, tá? Isso tudo são coisas que, na verdade, na verdade, no fundo, muda muito pouco. E aí as meninas, novamente, são enganadas, achando que não, eu vou cuidar, como se fosse o meu bebê, né? Eu vou namorar com meu filho. Vocês não estão namorando com o filho de vocês, vocês não vão criar o parceiro de vocês, vocês não vão modificar o parceiro de vocês. Tá? Isso aí é uma confusão social e dessas teorias psicológicas que, na verdade, não funcionam muito, tá? Enfim. Legal você ter falado, doutor, na questão da criação, porque tem um vídeo seu também muito bom, destacando a importância do papel materno, que reflete em nós, homens, né? Como você mesmo disse no vídeo, né? Esses homens foram criados por suas mães, né? Então, muitos comportamentos dos quais eles estão ali refletindo agora vieram da criação das suas mães, né? Você quer dizer algo mais específico sobre isso, doutor? Quais traços mais pertinentes ou mais agressivos nós adquirimos, ou os traços benéficos também que adquirimos, porque nada é 100%, né? Então, ok, vamos lá. Como é que se forma a personalidade? É isso que você está me perguntando. A personalidade é assim, pessoal, 45% é herdada geneticamente. O cérebro é construído com aquele tipo de ligação, com aquele tipo de propensão, por causa do gene. 45%, não tem conversa. 50% da personalidade é formada a partir da interação de vocês com as pessoas da mesma idade, da infância até os 15, 16 anos, tá? E aí sobra 5% para dois indivíduos bastante importantes, que é o pai e a mãe, tá? A primeira relação que todas as pessoas fazem é com a própria mãe. Por quê? Primeiro, são geradas dentro dela. Saem dela, vão mamar na mãe. Vão sentir o cheiro da mãe, vão sentir o calor da mãe, o abraço da mãe, toda aquela história. É tanto para os meninos quanto para as meninas. Então você depende. E 5%, pessoal, é assim, como a gente é diferente de um chimpanzé, 1%. Só para vocês terem uma ideia, de 5% são um número bastante grande na formação da personalidade, tá? Para não achar que é só isso, o pai e a mãe. É só isso, mas pode estragar você de uma maneira brutal. Então, ter uma mãe que estava lá, se sentindo protegida, se sentindo tranquila, pelo macho dela, pelo marido, ou pelo homem que estava ao redor, ou pela sociedade que estava ao redor, mais modernamente, nós não estamos mais na pré-história. Mas continua a tribo do mesmo jeito, continua tendo mãe, prima, tia, irmã. A mãe tem todas essas figuras ainda que podem ajudar na criação da criança, mas a mãe tem que estar com vontade de criar aquela criança. A mãe tem que estar minimamente saudável, ela mesma, para dar o carinho, o afeto, a atenção, o treinamento, o cuidado, para que aquela criança se sinta, olha, eu vim de um lugar seguro. Eu vim de um lugar seguro. Tá? Depois, mais tarde, entra a figura do pai, que é o primeiro homem na vida das meninas e dos meninos. Então é o cara que vai se opor a essa união filha-mãe, filho-mãe, falar, olha, quem manda nessa casa sou eu, neste aspecto, naquele aspecto, mas principalmente, de vez em quando, a mamãe é minha. Então é o cara que bota a ordem e fala, é o cara que fala não. Porque para a menina e para o menino, bebezinhos, a mãe é o mundo, a mãe é quem dá tudo. E o pai chega e fala, não, que hoje é para mim que ela vai dar. Dos dois jeitos, tá? Entre aspas e sem aspas. Tá? Então, é o cara que põe a realidade do mundo para a criança, para o adolescente. É o cara que fala não, é a autoridade.
essas relações são muito importantes de entender. Então, nós temos hoje no Brasil 30% mais ou menos das famílias são de um parente só. E 88% dessas famílias, esse parente é a mãe. Então nós temos um monte de homem que vai embora e larga a mulher e os filhos. Então é fundamental, quando você tem uma sociedade como a nossa, desse tipo, o papel materno é fundamental e ele é tão difícil. Então nós temos um estado de macho beta, que não é pegador de mulher. Nós temos uma sociedade que se organiza com um monte de mulher sem o marido do lado. Muito complicado tudo isso, estou falando até um pouquinho a mais do que você me perguntou, mas para dar uma noção para as pessoas de quando a gente sai na rua, com quem que a gente está convivendo. E às vezes é difícil mesmo, para todo mundo, porque esse choque é para todos, né? Quem é que está do outro lado? Legal. Fizeram um comentário que eu acho realmente que é o que acontece na grande maioria dos casos, é quando a mãe ou a mulher tem que fazer realmente o papel dos dois, né? Porque a maioria dos casos aí, o homem vai embora e deixa toda a função de criar, de sustentar e de prover, fica à mercê realmente da mãe, né? Realmente é muito difícil e é uma grande realidade, né? Da qual nós vemos aí diariamente. Doutor, eu abri a caixinha de perguntas quando eu estava anunciando a nossa live, e uma das perguntas que me fizeram, que eu achei pertinente, hoje as mulheres ainda, claro, tem um certo preconceito na questão de trabalho e várias outras coisas, mas as mulheres hoje ainda conseguem se posicionar bem no mercado de trabalho, conseguem ter uma posição de destaque, com todo o mérito, claro, sem dúvida nenhuma. E algumas mulheres acabam ganhando mais que os seus parceiros, né? E a pergunta é, isso interfere muito numa relação? Porque que interfere, eu acredito que sim. Mas até que ponto o homem pode se sentir menosprezado por essa mulher ter uma certa dominância, pelo menos financeira falando? Olha, é muito difícil você conseguir uma relação dessa que seja saudável, tá? Com tanto o homem quanto a mulher saudáveis toparem essa relação. Infelizmente, né? Porque hoje a gente vive um momento em que é muito dito que esse negócio tem que ser tudo igual, que os direitos são iguais, tal. Claro, os direitos são iguais dentro das possibilidades de cada um, né? A mulher que para ela sustentar o sujeito de verdade, bancar, como o papel seria o papel invertido, quer dizer, ele fica na tribo cuidando da criança e ela sai para caçar. Tá? Biologicamente já não funciona, né? Então o instinto não foi formado desse jeito. É necessário que sejam pessoas de um elevado funcionamento mental e às vezes até vamos usar a palavra, mas não necessariamente quer dizer isso, mas espiritual, vai? O cara tem que ter uma elevação assim acima do comum, a mulher também, para que isso funcione. Porque o mais comum vai ser um sujeito que tem características menos sociáveis, e a gente chama de psicopata. O psicopata faz isso. O psicopata, ele engana a mulher, ele vai lá, toma dinheiro dela, mas como predador. Tá? Lógico que você pode ter um indivíduo apaixonado que teve, nos dias de hoje, um problema qualquer, não conseguiu se manter, e ele precisa do auxílio da mulher que ganha mais. Claro, não há problema, mas nunca vai ser confortável tanto quanto a posição contrária. A mulher, como eu te falei no começo, ela se relaciona com um homem do mesmo status para mais. Se o cara tem status para menos, ela vai sempre ficar com o pé atrás. E o cara também. Tá? É muito difícil essa situação em qualquer momento da história.
Concordo. Para quem fez a pergunta, tá aí, pessoal. Fica a reflexão. Realmente, eu também concordo com o Dr. Marcos Lago, eu acho muito difícil. Outra pergunta que me fizeram seria um impasse que talvez essa pessoa possa estar passando, né? Ela está num relacionamento onde o sexo é ruim, ou quase não existe atividade sexual, porém todo o contexto da relação é ótimo, é maravilhoso. Mas também há a possibilidade de ter um sexo maravilhoso e ter uma relação péssima no seu dia a dia. Isso acontece muito, doutor? É uma queixa? É uma realidade? Qual caminho tomar numa situação dessa? Olha, bem legal, né? Vamos demorar mais uma live agora para falar. Não, é o seguinte, para falar em poucas palavras, né? Nós estamos aqui já mais de uma hora, não sei como é que você quer, quanto tempo que dura a live do Instagram. O que a gente quer na relação de apaixonado é transar. Mas na relação de companheirismo, o transar não precisa ser a primeira coisa. Né? E assim, a falsa moralidade é uma coisa que sempre é ruim. Às vezes você tem um companheiro que você ama enormemente em tudo, menos no sexo. Talvez você possa se arrumar de outro jeito. Só precisa ser discreta e sábia. Não precisa expor, nunca exponha o seu marido e a sua família se você tem um desejo sexual que pode ser resolvido facilmente com algum amigo, parceiro sexual. A gente já falou disso. Né? O contrário, você tem um sexo fantástico, mas uma relação de merda, para falar o português bem técnico, reveja os seus conceitos. Porque nenhuma relação sexual de boa qualidade vem de um relacionamento social de baixa qualidade. Isso aí já começa um pouquinho, algumas perversões e distorções do que a gente realmente quer da vida e o que a gente realmente chama de prazer. E aí a gente pode chamar de perverso. Per é por, né? Verso é lado. Então não é uma relação que vai pelo meio, ela vai pelo lado. Tá? E aí talvez precise dar uma olhada se não há uma pressão social enorme para um funcionamento tal que você se sinta ansioso e meio deturpado e não entendeu direito o jogo biológico contra o jogo social. Tá? Então aí às vezes precisa um pouco até de ajuda, né, nesse aspecto. Tem uma pessoa escrevendo bastante, Adriana aí, ó, são situações preconcebidas, mas quase homem caçador, provedor, a mulher pode dividir, compartilhar mais do que antes, mas assumir tudo isso não tem sentido. É interessante, né? Você vê a opinião da mulher, é isso mesmo, é mais difícil. A gente pode até em alguns momentos, né? O cara está numa situação mais difícil, está numa baixa, e a mulher fica é muito mais difícil manter a relação, aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Legal. Pessoal, eu gostaria de continuar esse assunto por horas e horas e horas, e sei que o Dr. Marcos Lago também toparia, mas infelizmente o Instagram, logo ele vai parar a nossa live. Se alguém tiver alguma pergunta breve, já pronta aí, pode estar mandando. Quem gostou, por favor, curta, compartilha, segue Dr. Marcos Lago, que brilhantemente posta vídeos que, não tenha dúvida, vai acrescentar muito para a sua vida, para a vida dos seus amigos, dos seus familiares. Quem quer uma segunda live com esse tema ou com outros temas, pode nos mandar. O Dr. Marcos Lago está sempre aí disposto a trazer muito conhecimento para todos nós. Eu sempre com as portas abertas, porque realmente é um grande prazer. Foi uma hora e alguns minutos que eu acredito que muda realmente nossa concepção, muda nossa reflexão, faz nós pensarmos mais e termos atitudes mais positivas diante da vida e das relações, né? Bom, se alguém não for enviar alguma pergunta, Dr. Marcos Lago, alguma consideração final? É o que eu falei no começo, cara, você é um dos poucos que me traz o melhor de mim. Você estuda antes e me provoca e
e me cutuca, me faz melhorar. Eu sempre agradeço enormemente você me chamar. Pessoal, então é isso. Uma ótima noite para todos vocês, tá? Em breve teremos mais Dr. Marcos Lago abrilhantando aí com sua sabedoria, seu bom humor, tá? Então, uma ótima noite. Doutor, ótima semana para você. Um grande abraço. Obrigado. Prazer enorme. Também. Todo meu. Tchau, uma tchau, honra. pessoal. Obrigado, Gustavo. Até mais. Tchau, pessoal.